Primeiramente, bom dia. O nosso tema hoje traz assim uma ideia de que sucessão é aquela pessoa que está saindo da sua empresa e, diante disso, alguém vai assumir. A gente quis mudar um pouco essa ideia para que vocês possam entender o seguinte: não é sempre assim. Você pensa, imagina que alguém tem que assumir a sua empresa e quer dar continuidade, e você quer estar junto por um bom tempo. Então, o planejamento e garantia de uma boa continuidade é exatamente isso que eu vou trazer para vocês, para que vocês entendam o que é importante para que nessa sucessão possa ocorrer. Só que eu vou contar um pouquinho da minha história. Essa história não foi tão fácil assim. E na vida, você sabe como é que funciona. Eu sou filho de portugueses, e eu me lembro muito bem, quando a gente fala aqui de sucessão, o Cérvulo, ele me pediu o seguinte: quando eu subisse aqui, passasse ali na parte do maquiador, pintasse o cabelo de branco. Tá? Então, eu fiz esse esforço. E naquela época, a gente sabia muito bem das dificuldades que a gente passava. E a minha família, eu posso dizer para vocês que a gente dividia meio ovo. Tá? E carne, naquela época, não existia carne de primeira. Como a gente falava, era carne de segunda. Então, a carne de segunda era mais valorizada. Então, essas dificuldades, a minha família me ensinou a dar valor a tudo. Então, hoje, para a minha família, é muito importante. Fora isso, o meu pai, ele passou para mim grandes valores em relação à escola da vida. A essa escola da vida, ele disse o seguinte: meu filho, eu tenho duas opções para você. Ou você aprende o que eu tenho para lhe ensinar, ou te dou um pescotapo. Aí ele falou assim: por que, pai? Mas pescotapo dói, então eu quero te ensinar. Então eu aprendi a ser carpinteiro, eu aprendi a conhecer a alvenaria, eu aprendi a conhecer a parte elétrica, e aprendi a conhecer um pouco de tudo. E nesse decorrer da vida, eu entendi o que é realmente dar valor a tudo isso. Respeitar as pessoas, respeitar aquilo que ele está me ensinando, e assim foi. Um belo dia, acontece um fato com meu pai, em que ele sofreu um acidente. Nesse acidente, ele perdeu a perna esquerda e quase o braço esquerdo. E, de repente, um belo dia, lá na casa dele, que ele tem uma casa em Araruama, ele estava na grama, sentado, depois de uma boa recuperação, sentado num saco de ração, com um chapéu cortando grama, e se arrastando, e se arrastando. Aí eu falei: quanta perseverança, quanta vontade. Então eu acho que dali eu extraí dele, desde a essência, quando ele me ensinou, o quanto que a gente tem que acreditar. Acreditar na nossa profissão, acreditar no nosso ideal e acreditar naquilo que a gente busca. E aí sim a gente construir um negócio. Muito bem. Foi aí que eu parti justamente para que eu me desenvolvesse do conhecimento, uma formação teórica, para que eu pudesse dar uma base para o meu futuro, a formação. Gente, aprendam uma coisa. Quando eu escolhi a minha profissão, como todas as outras profissões, a gente tem que ter amor por ela. Eu sempre digo que eu tenho um amor muito grande pela contabilidade e uma paixão louca pela administração, porque são profissões, são realmente correlacionadas àquilo que a gente hoje pratica. Então, eu quando comecei a me formar como técnico em contabilidade, eu nunca fiquei satisfeito.
Eu achei que eu tenho que realmente ser bacharel. Nessa caminhada da minha formação, eu aprendi uma coisa. Qual é o meu produto? É a minha prestação de serviço? Aí eu parei e falei o seguinte, não, meu produto é conhecimento. Conhecimento eu levo para qualquer parte do mundo. Eu posso levar até para o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro eu levo meu celular, levo tudo. Mas meu conhecimento não. Tá? Então eu aprendi que nessa escala de desenvolvimento, para que eu pudesse realmente prospectar uma base, uma estrutura, um escritório que eu tanto almejava como empreendedor, eu precisava ter conhecimento, leitura, estudar, é a minha base, porque é o meu produto. Nessa caminhada, nessa minha formação, não somente satisfeito, fui para pós-graduação, fui para MBA e vou voltar um pouquinho também lá nas antigas. E aqui, diga de passagem, eu também tenho o diploma de datilografia, né? E quem possa se lembrar, quem pode se lembrar, lá atrás a gente tinha que ter um diploma de datilografia. E comecei a vislumbrar o exterior. Quem é que se não vislumbra ir para o exterior? Foi aí que eu imaginei o seguinte, eu precisava de uma experiência contábil no exterior. Não era uma experiência qualquer. Aí eu fui buscar essa experiência no exterior. Essa experiência me deu base, me deu formação, para que eu levasse hoje para o meu escritório e muitas técnicas que hoje desenvolvo, que até hoje tem como base, trouxe realmente do exterior. Então, a formação, o conhecimento para o processo de sucessão, para passar esse cajado, também foi muito importante. Dizer que apenas eu passei o cajado, isso realmente não é uma verdade. Tá? Pode ser, sim, novas ideias serão sempre abertas para que eu possa dizer que o mundo ele tem as suas mutações. Então, aí vem a necessidade do desenvolvimento do empreendedor. Por que empreendedor? Porque quando a gente pensa em alguma coisa, em desenvolver, ter conhecimento, você quer ter a sua vida própria. Então, para tanto, você precisa iniciar algo que você precisa ter iniciativa. Então, esses pontos são fundamentais para que esse processo venha se consolidar. Eu digo sempre o seguinte, eu sempre dizia para mim, aqui nós somos uma passagem na Terra. Eu não trabalho para mim, eu trabalho para quem um dia vai ficar no meu lugar. Então, para tanto, eu tenho que ter essas iniciativas. Olha a perseverança aqui, eu destacando nesses itens. Eu falei da minha família, que tanto eu amo, meu pai e minha mãe. Eu estou falando dessa acreditar no ideal dessa minha profissão que tanto eu amo. E aí eu venho trazendo esse espírito para dentro do meu senso empreendedor, e aí implantei minha primeira base, o meu primeiro escritório. Nisso, a capacidade de planejamento. Eu sempre fui muito high-tech. Busquei sempre planejar no futuro, a administração, formar a base, ter uma boa estrutura. Criatividade e inovação. Eu sempre estava lá na frente. Eu sempre buscava os novos investimentos para que eu pudesse dar ao futuro para alguém, como eu falei, que eu não trabalho para mim, trabalho para quem um dia vai ficar no meu lugar. Já estava trazendo esse conceito. E, de certa forma, eu buscava sempre inovações no sentido de agregar elementos que eu pudesse dar ao meu escritório uma capacidade melhor. Bem, o conhecimento operacional foi mais que
mais me dediquei em minha vida em busca de um diferencial. O que aconteceu? Quem se lembra, em épocas passadas, a Receita Federal não existia senha, não existia cadeira. Era terrível. Para entregar uma DCTF, como é que se fazia? Em pé, e você tinha que entregar um disquete. Tive uma passagem na Receita Federal muito interessante, que os atendentes de uma determinada agência, que eu já conhecia, a gente ficava em pé para poder entregar a DCTF, mas tinha um atendente lá, uma determinada pessoa, que só atendia as pessoas do sexo feminino. Como era fila única, o que ele fazia? Deixava o outro colega só atender os homens. Aí ele esperava chegar a vez das mulheres, ele atendia as mulheres. Pô, meu Deus do céu! Aí eu falei assim, alguma coisa está acontecendo aqui. Quando chegou um determinado momento, não tinha mais mulheres na fila, só tinha homens, ele tinha que atender. Aí ele foi me atender. Quando ele me atendeu, o que aconteceu? A minha impressora, naquela época, né, impressora matricial, o C cedilha não saía, saía o C. Então, o meu protocolo da empresa de transporte saiu via cão, não nem com tio, nem com C cedilha. Ele virou para mim e falou, não posso aceitar a sua entrega da DCTF. Foi um quebra-pau danado lá dentro da Receita Federal. Quase que eu briguei. Então, foi uma caminhada que realmente que a gente olha o passado e vê o que está acontecendo hoje, para você entender aquilo que você desenvolve dentro desse processo da sucessão. Eu entendo que você tem que passar por muitas coisas e preparar esse caminho da melhor maneira possível. Daí, então, o desenvolvimento do conhecimento técnico e operacional, estudar e ler livros, revistas e artigos foi fundamental. Comunicação para soluções, também para mim foi fundamental nessa formatação. Haver um bom relacionamento. Repara bem, hoje eu trabalho com a minha filha e trabalho com a minha esposa. Eu digo o seguinte, gente. Até às 18 horas ela me chama de Nelson. Depois das 18 horas, ela tem que me chamar de pai. Em casa, é proibido de falar de trabalho. Vou contar um segredo para vocês. Quando tem duas mulheres, é complicado, gente. Eu tenho que estar dizendo para não falar sobre trabalho. A repartição pública não abre às 9 horas da noite para se tratar de problemas do escritório. Nós temos que falar de problemas do lar. Se assim tivermos problemas, vamos falar de problemas. Então, haver um bom relacionamento, haver respeito. Quando eu trouxe a família para dentro da empresa, eu fui ler. Isso é um ponto fundamental. Ler sobre o quê? Como devo me relacionar com as pessoas que eu estou trazendo da minha família. Dar valor a ela e assim dar respeito. Remunerar de acordo e saber direcionar ela sem diferencial. Tratar ela de acordo com a sua função, claro, se ela é diretora ou o que seja, e dizer para ela o que ela deve seguir, como eu sou o diretor, como eu sou, às vezes, o mentor, como ela deve tocar, né, a sua função. Liderança, fazer acontecer. Perseverar, acreditar sempre. Habilidade para trabalhar em equipe, conquistar as pessoas, respeitar os nossos colaboradores e, como estou dizendo aqui, respeitar os familiares que estão lá dentro. Não levar para o lado pessoal. Então, isso é importante. Esses itens que eu estou colocando está tudo relacionado
essa inter-relação com a minha família, principalmente. Eu tenho o maior respeito pela minha esposa, dentro do meu trabalho, não envolvo o meu relacionamento conjugal dentro do meu trabalho, evito bastante. Isso, para mim, fez com que o meu escritório tenha uma visão próspera e até mesmo de sentimento assim bem elevado. E com isso a gente consegue administrar, tanto em casa quanto dentro do trabalho. E a gente tem que sempre fazer um balanço e saber reconhecer os seus erros para se renovar. Eu digo sempre para eles o seguinte: se você tiver que corrigir alguma coisa, corrige em particular, né? Se elogiar, vamos elogiar em público. E a ela e a minha esposa, principalmente a ela, que está aqui ao meu lado, nós temos sempre um bom relacionamento, para excelente, graças a Deus. A abertura é muito grande e com todos esses itens que eu estou passando para vocês aqui, embora eu tenha um tempo até muito curto, poderia dizer muito mais coisas, porque, na verdade, são 35 anos de experiência, tá? Profissional. E eu posso dizer que essa caminhada foi longa para chegar onde eu cheguei. E, para tanto, eu digo para vocês o seguinte: você precisa reunir características pessoais que possam fazer a diferença de torná-lo um ser humano melhor e um profissional de sucesso. Deixo aqui 2 mensagens para você. Uma é do escritor alemão, muito conhecido, né, do século XVIII. E ele diz o seguinte: qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, você pode começar. A ousadia tem genialidade, poder e magia em si. John Gate. Toda ação humana, quer se torne positiva ou negativa, precisa depender de motivação. Dalai Lama. Neste exato momento, como eu falei de continuidade, vou passar aqui a senhorita Manuela, a continuidade aqui da palestra. Muito obrigada. Sou suspeita de falar, gente. Antes de começar, eu queria fazer uma reflexão com vocês aqui hoje. Servo, você pode me ajudar? Levanta a mão quem tem filho em casa. Nossa, bastante. Aquele entre 1 ano e 10. Eu preciso de um voluntário. Por favor, se levante. Alguém? Olha. Seja bem-vindo ao Nibo Conference. Bom dia. Qual o seu nome? Meu nome é Cid. Cid, será que o som está funcionando? Agora tá. Olá, bom dia. Bom dia, Cid. Quantos anos seu filho tem? Minha filha tem 10 anos. Legal. Qual o nome dela? Alana. Alana. Você me permite usar o Sim, exemplo? sim. Claro. Então, Cid, vamos imaginar que você veio para esse evento fabuloso e que você não volte mais para casa hoje. Deus me livre. Pensaram nisso? Vocês planejaram a sucessão de vocês? Os seus filhos que estão em casa hoje, ou a sua esposa, ou a pessoa que você mais ama, ela está pronta em te perder hoje? A coisa mais certa, Cid, que a gente tem na nossa vida, sabe o que é? É a morte. A morte. E hoje, hoje, não manda horário, manda nada, né? Chega. E hoje, quando eu fui fazer meu seguro de vida, a minha personal life virou para mim e falou assim: Manuela, eu boto todos os tipos de morte. Eu falei: claro. Eu não sei do que eu vou morrer. Vocês sabem a data da morte de vocês hoje? E aí? Seu filho vai deixar de comer? Vai deixar de estudar se você for embora hoje? Já fizeram a associação de vida pessoal de vocês?
e é da sua empresa. Obrigada, Cid. Nada. Bom dia. E da sua empresa, que também é um filho. Vocês fizeram? É uma criança, gerada pelo direito, concordam? É uma pessoa jurídica. Não tem segredo, gente, para nada. Eu vou contar alguns passos da minha sucessão familiar. Mas pensem em chegar em casa e fazer a sua pessoal. Levanta a mão quem tem seguro de vida. Beleza, então temos a maioria aqui. Então, os filhos estão bem, né, gente? Graças a Deus. Então, o que eu aprendi com tudo isso? Eu preciso de autoestima. Eu estou aqui falando de morte, olha como que eu estou, quase pulando aqui, né? Mas é uma verdade, gente. Eu tenho 25 anos, mas eu não sei se eu vou morrer amanhã. Será que amanhã eu estou aqui? Ou daqui a pouco? Já vi tanta coisa na minha vida. Ah, ela é novinha, gente. Estou trabalhando desde os 17 com meu pai. São 8 anos na profissão, então eu já vi bastante coisa assim. Então, o que eu fiz? Cheguei para o meu pai e falei assim, olha só, você que é meu antecessor, preciso dizer uma coisa. Não espere mais de mim, tá? Porque ele com certeza iria falar assim, não, minha filha, olha só, eu tenho que te cobrar mais porque você é minha filha. Levanta a mão, pai que nunca fala isso para o filho. Ninguém, tá vendo? Ninguém, gente. Então, eu virei para ele e falei assim, olha só, não adianta me cobrar resultado porque eu sou sua filha. Eu sou sua funcionária. É diferente. Eu sou uma colaboradora da sua empresa. Então, me cobre pela minha eficiência, pela qualidade da minha entrega, ou indo até além, pode chamar minha atenção que eu estou preparada. Criar estratégias para evitar estresses emocionais. Eu fiz PNL, neurolinguística, foi muito importante para mim. Eu não tinha nem um pouco de controle das minhas emoções. E após o entendimento e utilização de ferramentas, o nosso relacionamento melhorou muito. Então, uma dica para quem está aqui hoje, precisa melhorar o relacionamento com seu sócio, com seu pai, com sua mãe, quem quiser, qualquer pessoa, gente. A neurolinguística é muito importante. Eu garanti, virei para ele e falei assim, olha só, você vai me dar a carta branca? Vamos estar juntos nessa? Como é que vai ser? Eu tenho umas limitações. Eu sou completamente ansiosa e ele é paciente. Enquanto ele está lá pensando, eu estou assim. Bora, pai, vamos embora. Anda, toma uma decisão. Porque eu sou completamente impaciente. E ele é todo paciente, ele está lá. Calma, filha, vamos chegar num denominador comum. E eu estou lá, não aguento mais. E ele conseguiu equilibrar as minhas emoções de uma forma que a gente criou um equilíbrio na balança. Logo, ele já sabia que eu era ansiosa, que ele era paciente, e eu ia tirar ele do sério e não se tornou uma frustração. Porque, afinal, né, gente, seu filho ele deve ser sempre o melhor, não é mesmo? Concordam? Lembra da vizinha que você vai lá falar? Né? Caramba, você já viu o boletim do meu filho? Meu filho só tira 10. Meu filho é sensacional. Quem nunca foi na vizinha conversar do filho? Quem nunca sentou na mesa de bar para falar para os amigos, ah, meu filho é o melhor do mundo? O meu pai já fez isso. Então, gente, o sucessor ele deve conhecer a estrutura operacional da empresa. Quando eu cheguei na empresa, eu falei assim para o meu pai, pai, eu tenho 17 anos, estou jovem ainda, eu quero ser estagiária. Ele, mas minha filha, eu falei, estagiária, vamos começar do início, né? Quando você entra numa empresa, você entra como? Estagiário. Depois você vai para auxiliar. Depois você pode ir para assistente, analista. Depende do quão você é capacitado. Então, viver a prática do negócio é muito importante.
Eu trabalhei no setor de departamento pessoal, no setor de departamento contábil, no setor de departamento fiscal e, finalmente, no setor de departamento de legalização. Hoje, eu consigo ver de cima a empresa. Sabe ser aquela mão invisível que conhece um pouco de tudo? E aí você consegue tomar a decisão correta. Imersão quanto à visão, missão e valores da empresa. Vocês falam o tempo todo na empresa? Qual a missão da empresa? Qual a visão? Quais são os valores da sua empresa? Vamos começar a trabalhar isso? Porque isso tem que começar, agora. Precisa ser instituído nos seus funcionários isso. E nos seus colaboradores. Ou melhor, eu não chamo eles assim. A minha equipe é uma equipe de sucesso. E não colaboradores ou funcionários. Sistema de meritocracia, eu cresci na empresa. Não foi, a Manuela virou analista porque o pai dela virou e falou assim, acho que ela está preparada. Ele tinha uma sócia, ao qual eu respondia, e ela me promoveu, não ele. Porque a gente precisa crescer na empresa, né? Se a gente entrar numa empresa hoje que não seja do seu pai, como é que funciona, gente? Cargos e salários, tá aqui, tá a hierarquia. Para você chegar aqui, você precisa fazer isso. Por que não na empresa do seu pai? Realização de benchmarking. Né, Rodolfo? Com certeza, né? Estou falando para ele porque eu fui em Vitória semana passada, dei uma passadinha lá na empresa dele, conversei com o Mário também, e é muito importante para o crescimento profissional. Muitas ideias que a gente agregou na Coplan vieram de benchmarking, de negócios similares. Temos aí colegas. No final, quem tiver interesse, sou do Rio, meu cartão, venham falar comigo, beleza? Podem ir na minha empresa, a gente faz um benchmarking, eu vou na sua, não tem problema nenhum. Quem lembra de matemática? Vou falar bem rápido de matemática, tá, gente? O que é vetor? Vetor é aquele segmento de reta orientado que possui módulo, direção e sentido. Lembram daquelas setinhas assim? Que a gente estudava de matemática? Um monte de setinha, o professor mandava desenhar aquelas setinhas, ou matemática ou física. Aí você, no final, precisava calcular se os vetores estivessem para o mesmo lado, como que funcionava, se o vetor tivesse assim, se anulavam. Então, é preciso transparecer o quanto o patriarca está disposto à mudança. Então, vamos ao exemplo. Se o antecessor e o sucessor seguem a mesma linha, os resultados convergem para o mesmo objetivo. Agora, se o antecessor e o sucessor pensam de forma diferente, os resultados se anulam ou retardam o processo. Eu vou dar um exemplo, tá? Bem prático. O nosso diretor tinha um banheiro. Aí, a minha equipe já está rindo, já até sabe. E aí ele fez um box para tomar banho, mas desse tamanho, gente. E eu, sempre que eu ia no banheiro dele, eu ficava olhando para o box. Eu falei assim, que utilidade essa porcaria tem aqui dentro? E eu fiquei por meses e anos pensando naquilo, e aquele box ficou ali 5 anos. E eu pensando numa maneira de dar utilidade naquele box. Um belo dia, minha equipe cresceu e eu precisava colocar pessoas estrategicamente posicionadas. Entrei na sala dele e falei assim, vamos conversar. Eu preciso quebrar seu box. Aí ele, como é que é? Você vai diminuir meu banheiro? O meu tão sonhado banheiro? Eu falei, vou. Vou diminuir o seu banheiro. Sabe por quê? Você nunca tomou banho aqui durante 5 anos. Vai tomar quando? Vamos pensar juntos. Então, eu estava aqui, no exemplo B com ele, gente. Ele não queria quebrar o banheiro dele. Beleza? Aí eu falei assim, olha, aquele espaço ali vai gerar mais eficiência, mais qualidade para o nosso cliente e, principalmente, QVT, qualidade de vida no trabalho.
para o nosso colaborador. E aí ele parou e pensou. Aí as setinhas, foram para o mesmo local. E ele, pode quebrar meu banheiro. E eu quebrei o banheiro dele, tá? Quem for lá, eu mostro o famoso banheiro. Ficou pequenininho, né? Mas dá para você entrar lá, fica tranquilo. Então, o sucessor e suas inovações, nós precisamos sempre prestar contas, gerar equidade e, principalmente, transparência. Tem muita gente que vira para mim e fala assim, Manuela, por que vocês dão tão certo transparência? Por que vocês não têm problemas? Eu sou diretora estratégica do financeiro, tá, gente? Imagina, né? Dizem que mulher gosta de gastar, né? Imagina você virar para um homem, olha só, está aqui o resultado da sua empresa. O cara vai ficar meio assim, né? Você não gastou demais, não? Então, prestação de contas, ter transparência, equidade, é muito importante para contribuir com fatores operacionais da empresa e gerar decisões assertivas. Por quê? Empresas familiares não podem estar fechadas às mudanças. Eu já visitei inúmeras empresas familiares, que eu cheguei lá e o filho sempre falava assim para mim, Manuela, eu estou desesperado, meu pai não quer botar um Nibble aqui. Eu falei, cara, vamos conversar, você precisa conversar com seu pai. Você precisa colocar os vetores para uma direção, para uma única direção. E não é só com o pai, tá, gente? Quem aqui tem problema com sócio também? Muita gente. Não precisa levantar a mão, né? Porque o sócio deve estar do lado, vai se comprometer. Não precisa levantar a mão, não. Mas todo mundo tem algum problema com alguém. Beleza? Então, vocês precisam colocar o vetor para o mesmo lado. A PwC, ela fala o seguinte, 19% das empresas familiares brasileiras possuem plano sucessório. Vocês não possuem nem plano particular, pessoal? Entendem? Vamos mudar isso. Cadê o plano sucessório, pessoal? E o profissional, a empresa de vocês também é um filho, gente. Você vai deixar esse filho para qualquer pessoa ou para uma pessoa que você confie? Não precisa ser um filho seu, direto, um parente direto. Você precisa escolher uma pessoa em que você confie para cuidar desse filho. Plano sucessório é uma necessidade extrema. Criar um plano de patrimônio. Nós criamos cargos e salários da diretoria. O quanto que eles vão receber sendo em conselho, o quanto que eles vão receber, tem sócio sênior, júnior, pleno. É importante ter transparência até em relação à distribuição de lucros, à questão de prolabore, que aquele sócio vai receber ao longo da estada dele naquela empresa. Se você não for transparente agora, você tem um problema no futuro. Eu vou falar só um pouquinho dos resultados aqui hoje da empresa. Meus funcionários trabalham de 8 às 18, não tem hora extra. Nós temos 300 clientes com mais 80 consultorias, 37 funcionários. Não tem ocorrências, não sei se vocês viram a palestra lá do Gabriel. Não deixamos de entregar nenhuma declaração acessória. Não pagamos multa esse ano, e já tem uns 3 anos. Nós mandamos clientes embora e não recebemos rescisões. Não é mesmo? Temos alguns colegas aqui que já fizeram benchmarking lá na nossa empresa. Então, a mensagem que eu deixo final para vocês é o seguinte. Uma visão nova precisa abarcar a empresa e a família. Isso aqui não é só para uma empresa familiar, não, tá, gente? Isso aqui é para a sua vida. Obrigada, gente.